Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, dirigindo-se aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A parábola de Jesus é muito clara, e mais clara do que a parábola é a revelação de quem são os destinatários da parábola. Jesus contou a parábola dirigindo-se aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo. E eles, no final, diz o texto, os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Onde é que eles aparecem nesta parábola que nós ouvimos? É muito fácil perceber que eles são os vinhateiros para os quais o proprietário arrendou a vinha. Não entregaram os frutos para os emissários, os primeiros, mas agiram com violência, bateram neles, fizeram o mesmo com o outro grupo que foi enviado, esses grupos aqui que representam os profetas do Antigo Testamento, que vieram colher frutos e denunciaram os erros das autoridades do povo de Israel, mas foram todos rejeitados. E ao final, o filho do proprietário, que é ele mesmo que está contando a parábola. E ele já profetiza, ele já denuncia que em vez de respeitá-lo, eles vão atirá-lo para fora da vinha. No caso aqui já pré-anuncia para fora da cidade de Jerusalém, onde ele foi crucificado. E eles vão matá-lo. Então, Jesus está falando deles
aos quais ele está falando, e eles compreendem isso no final. Jesus reforça ainda dizendo que isso está expresso até mesmo na Escritura. Ele cita o Salmo 118. Vocês nunca leram? A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Mas a questão que se pode pôr a nós ao ler esse evangelho hoje, aliás, as duas questões que se poderia pôr é: a primeira, é preciso produzir frutos. Aquilo que recebemos, não recebemos para o nosso mérito e benefício, mas para produzir frutos. Os dons de Deus são de Deus e devem permanecer sendo dons de Deus. Se nós os recebemos, devemos fazer com que eles cheguem até os nossos irmãos e que estes percebam que não se trata de dons nossos, mas de dons de Deus confiados a nós. Senão, Deus também haverá de nos tirar esses dons e oferecer a outros que possam produzir frutos e entregar no tempo certo. A primeira reflexão: o que temos feito com os dons que Deus nos deu? Temos nos apropriado deles, usando-os apenas para o nosso benefício e para o nosso orgulho, ou os temos colocado a serviço dos outros e com isso temos feito produzir os frutos que Deus espera e que cobra de nós e que haverá de cobrar ainda mais? A segunda lição é: diante da palavra profética de Jesus, tanto quanto a palavra profética dos antigos profetas, qual foi a atitude daqueles homens? Em vez de se examinarem, se arrependerem, se corrigirem, compreendendo que Jesus estava falando deles, o que fizeram? Foram executar exatamente aquilo que Jesus tinha denunciado. Então, eles, compreendendo que Jesus estava falando deles, procuraram prendê-lo. Só não o fizeram ali porque estavam com medo das multidões, porque o consideravam um profeta. Quando alguém denuncia, quando alguém nos faz refletir sobre nossas ações, sobre nossos erros e, sobretudo, sobre nossas omissões na nossa missão de administrar os dons que Deus nos deu, de fazer produzir e de entregar os frutos, quando alguém nos alerta isso, o que fazemos? Nos voltamos contra quem assim nos esclarece? Ou somos capazes de ouvir a palavra profética, nos examinarmos, nos arrependermos, nos convertermos e, enfim, entregarmos os frutos? Qual é a nossa atitude diante da palavra profética? Quando somos denunciados sobre nossos erros, nós executamos esses erros, nós nos endurecemos ainda mais nesta posição, ou somos capazes de ter uma atitude diferente e de quem se converte e passa então a entregar os frutos a Deus? Rezemos. Concedei-nos, ó Deus Todo-Poderoso, que, purificados pelo esforço da penitência, cheguemos de coração sincero às festas da Páscoa que se aproximam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. Fiquem com Deus.